que faz as bases da construção da educação em torno da percepção, da análise ou do conhecimento, né, de processos educacionais, processos formativos, que envolvem toda a dinâmica de formação dos indivíduos em torno da questão religiosa, né? Então, a religião entra como um elemento central dentro dessa perspectiva aí de fundamentação do Santo Agostinho. Santo Agostinho, né, viveu por 76 anos, né, de 354 a 430 da Era Comum. E nesse período, né, ele se destacou em termos de construção de uma perspectiva que tinha por base a influência de um movimento chamado de filosofia patrística. Essa filosofia patrística, ela perdurou, especialmente, né, do século I ao século VII, porém, isso não quer dizer que ela esteja distante, efetivamente, dos nossos dias, né? Nós iremos perceber que boa parte da elaboração e do entendimento que se tem hoje das religiões estão atreladas à fundamentação que o Santo Agostinho vai fazer a partir das influências que ele veio a ter da patrística. Então, patrística vem de padres. Então, uma ordem de padres que caracterizam o modo de se pensar a filosofia e de caracterizar o conhecimento. Um aspecto inicial é que a patrística tem por base as considerações e elaborações de São Paulo e de São João. Em São Paulo, nas suas epístolas, e em São João, no seu evangelho. Então, o que eles buscam com a patrística? É construir todo um processo que caracterize o ingresso do cristianismo como um movimento religioso importantíssimo para combater qualquer outra forma de pensamento religioso ou não religioso. Então, a patrística ela surge, né, com base de fazer com que a igreja cristã espalhe os conhecimentos cristãos de porta em porta. Ou seja, a organização do cristianismo, né, tem por base de que os padres, tendo conhecimento do que foi dito e produzido em termos de escrita por São Paulo e São João, divulguem o máximo possível em todos os cantos essas ideias para estabelecer o cristianismo como uma condição não só espiritual, mas como política. Política no sentido, né, da vida das pessoas na polis, né, na cidade, de tal modo que ele se torne algo comum. Então, o cristianismo ainda não era uma religião considerada predominante. Embora existissem cristãos, né, que estavam surgindo, existiam movimentos, né, de pessoas céticas, pessoas hedonistas, pessoas que aprofundavam o conhecimento do mundo a partir do que é sentido e não de algo fora desse mundo. Ou seja, a patrística combatia todo e qualquer movimento que não caracterizasse o cristianismo. E a patrística foi se estruturando com base na evangelização. Então, não bastava somente você criar uma identidade com o cristianismo. Era necessário que você defendesse esse movimento religioso e propagasse esse movimento em qualquer lugar, né? Ou seja, ampliar o máximo possível a divulgação do pensamento cristão. A patrística ela vai se caracterizando, né, a partir de análises sobre aquilo que era produzido anteriormente, né, em termos de conhecimento. Conhecimento platônico, conhecimento aristotélico, né, por exemplo, e como esses conhecimentos se estruturavam. A primeira consideração foi que a criação do mundo surge a partir do nada. Então, não tem uma explicação lógica, humana, que dê vazão para justificar a criação do mundo ou do universo. Então, antes da criação do universo, existia Deus. E Deus criou o mundo ou o universo do nada. Então, a criação do que existe foi a partir de Deus, da boa vontade de Deus. Então, Deus decidiu que iria criar o mundo e ele faz a produção e criação do mundo.
Então, Deus, na sua benevolência, resolve criar o mundo. Então, a criação do mundo a partir do nada é que Deus já existia. E do nada, Deus criou o mundo, a vida e assim por diante. A característica do pecado original. Na patrística se dizia, né, que todo ser humano traz em si o pecado original. E ele tem que buscar, no caminho da retidão, a superação desse pecado original, ligando-se a Deus, né? E o próprio conceito de religião, né? Religare, né? Ligar-se novamente. Então, o ser humano, né? Alguém desgarrado no mundo, quando ele vai se perdendo por esse mundo, para ele encontrar a Deus, ele tem que se religar. E essa religação com Deus permite ao ser humano, né, que ele adentre aquilo que é fundamental, né, o paraíso. E Deus, né, é uma trindade, né? Então Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Com a patrística e com Santo Agostinho, o conceito de espírito muda de significado. Então, o espírito, para os gregos, como eu comentei nas aulas anteriores com vocês, tinha como base, né? Espírito, alma, a base era pensamento, era consciência, era reflexão. Com a patrística e com Santo Agostinho, a definição de espírito, de alma, passou a ser aquilo que Deus deu ao corpo, um corpo cheio de falhas e erros, porém, dentro desse corpo tem a alma que foi concedida por Deus a cada um de nós. E quando a gente põe essa alma em ligação com Deus, nas nossas orações, por exemplo, nós estamos cada vez mais próximos de Deus, né? E estamos indo em direção ao mundo divino. A condição que a patrística vai abordar, né, a encarnação e morte de Deus, né, encarnação e morte, é a característica, né, de que Jesus, né, veio ao mundo, encarnou, morreu e voltou ao paraíso. Né? Então ele veio do paraíso, viveu, morreu e voltou ao paraíso. Que essa é a condição que todo ser humano deve ter. E aqui a patrística vai se diferenciar um pouco do pensamento platônico, que é a base fundamental da patrística, é que Platão diz que na nossa vida nós somos escravos, depois a gente evolui para um nível intermediário, até que a gente chegue no nível, venha a chegar num nível, né, filosófico de magistrado, que é a condição de entender a lógica do mundo das ideias. Aquele mundo das ideias que está fora da gente, mas que a gente se liga a esse mundo das ideias pela reflexão, pela análise, pelo vigor da produção de um trabalho, de uma pesquisa, de uma hipótese, de uma dúvida, e esse conhecimento vem até nós, né, através das reminiscências, porque a gente, de acordo com Platão, a gente vai vivendo várias vidas aqui no mundo das sombras, né, ou mundo dos sentidos, e depois a gente vai para o mundo das ideias, até que a gente vai depurando, né, a cada ida e vinda ao mundo das ideias, né, que seria um conceito de reencarnação, várias reencarnações, nós estaríamos melhorando, né, do nível de escravos para um nível filosófico ou de magistrado. Né. Para a patrística, né, você vem ao mundo, vive e pode voltar ao paraíso, né, que o Santo Agostinho vai chamar, né, de cidade de Deus, né, ou cidade divina, né, ou mundo de Deus, né. E o mundo dos homens, né, que o Santo Agostinho vai separar, né, mundo dos homens e mundo de Deus, né, esses dois encaminhamentos, que é uma réplica dos conceitos lá do Parmênides, e especialmente das definições do Platão, né, com a diferença que vai se aplicar, né, ao invés de mundo das ideias, mundo de Deus, né, o mundo da divindade. E essas caracterizações também vão implicar nessa condição, né? Nós encarnamos, morremos, porém, né, para onde a gente vai? Né? A gente pode ir para o mundo de Deus, que seria o paraíso, a gente pode ir para o purgatório, a gente pode ir para o inferno, ou podemos ir para o limbo. O limbo não é nem o nada, né? Ir para o limbo é estar completamente perdidos, né? Literalmente. Não tem um local específico. E o juízo final, né, vai implicar, né,
que nós temos a condição de agirmos com o nosso livre-arbítrio. Então, nós, ao chegar ao mundo, a gente se depara com o mundo e a gente tem um livre-arbítrio. Tendo o livre-arbítrio, a gente pode escolher o que pode vir a fazer. E dependendo do que a gente fizer, né, a gente vai pagar as contas depois. Então, se a gente formos pessoas, né, que não nos entregamos aos prazeres da carne e nos entregamos à religiosidade, fazendo com que a nossa alma se vincule a Deus, nós vamos para o paraíso. Agora, se a gente se diverte aqui nesse mundo, né, fazendo o que a gente quer, né, a gente vai pagar o preço depois, né? Então, provavelmente indo para o inferno, né? E a ressurreição dos mortos, né, que a patrística vai abordar, ela está correlacionada na condição de que Jesus, ao vir ao mundo, ressuscitou dos mortos, porém, essa ressurreição, para cada um de nós, ela vai ser caracterizada pelo retorno ao mundo divino, né, ao paraíso, né, o retorno para com Deus. Então, a alma veio de Deus e manifestou-se nos nossos corpos, e depois a gente tem que devolver essa alma ao paraíso, né. Esperamos, né, segundo a patrística, né, que se devolva ao paraíso, né, mas pode ser que vá para outro lugar. Então, a filosofia patrística, né, ela se inspira no Platão, né, criando o neoplatonismo, que quer dizer, né, pega-se ideias de Platão e inverte seus significados, muda os seus conceitos e passa a ter características um pouco diferentes. Então, por exemplo, Platão, ele não trabalhava, né, no mundo das ideias com questões divinas, né, para ele não tinha nada a ver com Deus, né, tinha a ver com a melhoria do conhecimento. Então, Platão dizia, o mundo das ideias, o que é? É o lugar onde a gente vai pensar, analisar, levantar hipóteses e buscar o conhecimento. Era esse o mundo das ideias. Na filosofia patrística, né, muda o caráter, né, e esse caráter, né, que para os gregos tinha toda uma função especulativa, ganha também, na patrística, né, um caráter prático, latino, que era romano, né? Ou seja, além de se especular sobre o conhecimento, né, e o conhecimento está relacionado, e isso quem vai dizer é o Santo Agostinho, conhecimento é fé. O conhecimento está baseado na fé. Então, o caráter especulativo que a patrística dizia, né, era que esse caráter especulativo, né, das perguntas, né, de onde vim, para onde vou, quem sou eu, tem que estar vinculados a Deus. E a prática significa divulgar a palavra de Deus como elemento central. E os problemas, né, correlacionados tanto à prática quanto à moralidade, correlacionados no seguinte sentido, né? Existe o mal e existe o bem, e a gente pode escolher qual caminho. Existe a liberdade e a prisão, e a gente pode escolher o caminho. A gente pode ter a graça e pode abdicar da graça. E a gente tem a predestinação. Então, em relação ao mal e ao bem, a característica é que, pelo nosso livre-arbítrio, a gente pode decidir, de acordo com a patrística, o que a gente quer, fazer o mal ou fazer o bem. Mas a gente não fica entre os meios termos. Ou a gente se converte, ou a gente está perdido. E a liberdade que a gente vem a ter no plano terreno, ela não vai existir no plano divino. Porque no plano divino, à medida que a gente se entregou aos prazeres da carne, do corpo, nós iremos ser cobrados no outro mundo, né? Então, provavelmente iria, no caso mais tênue, né, para o purgatório, né? Ou, quem sabe, para o inferno, né, literalmente. A graça seria a relação que a gente tem com o mundo a partir da nossa constrição, que quer dizer, né, a gente se colocar em posição de reza, orando para Deus, e Deus, concedendo a graça dele, traz a nossa condição de pensarmos sobre o mundo. Então, quem concede a graça para nós é Deus, né? Então, se a gente está com problemas, a gente para, pensa, não, a gente para e reza. E rezando, Deus vai olhar por nós e vai surgir ali na nossa mente uma resposta que seria a graça divina, né? E a predestinação é como que a gente vai construindo a nossa vida. Então, se à medida, né, que a gente vai construindo uma vida que valorize o prazer da carne
em detrimento, né, do cuidado e apuro em relação ao espírito, a gente já vai ter um destino que vai se construindo na nossa vida. Na patrística, né, também se estabelece um elemento central, né? Tem que se superar qualquer coisa que envolva ceticismo, né? Desde os bancos escolares, ou seja, formar pessoas céticas não é bom para a fundamentação religiosa, ou seja, é fundamental que se ensine as pessoas a terem fé. Fé a partir da concepção cristã, né? É uma fé específica, né? Não é uma fé correlacionada a outras ordens. Com isso, né, se valorizava o iluminismo platônico, que é a ideia, né, a partir de Platão, da condição do indivíduo chegar a esse mundo das ideias, né, que convertido, né, ao cristianismo seria o mundo de Deus, a certeza da própria existência espiritual. Então, a condição, né, em primeiro lugar, de que o espírito existe e que não tem nada a ver com aquela noção, né, de consciência, de pensamento, de análise. Espírito é algo que nos é concedido por Deus a um corpo e depois essa alma vai prestar contas do que ela fez aqui na Terra. Também, né, todo conhecimento sensível, que é o conhecimento que está envolvido nos nossos sentidos, né, como a gente entende o mundo, olha o mundo e assim por diante, o mundo das sombras, lá do Platão, né? Então, Platão dizia, né, que no mundo das sombras, ou mundo sensível, a gente tem ideias falsas sobre o mundo e nós, frequentemente, somos enganados. Diferentemente do que dizia, né, Aristóteles e mesmo Epicuro, né, que valorizavam um mundo sensível, né? O que vale é o mundo sensível, esse mundo das ideias não existe, né? Não tem, né? O que existe é o conhecimento a partir da realidade. No caso, né, da patrística, conhecimento sensível é deixado de lado e passa a se dizer que o conhecimento intelectual é fundamental e que esse conhecimento intelectual é a luz divina, é a luz de Deus, né? Então, se a gente está pensando alguma coisa, a gente pensa com a luz divina, né? Então, é Deus que intervém na sua condição de graça, né, que permite que a gente pense sobre o que está à nossa volta. Outro aspecto, logos, que a gente, por exemplo, psicologia, logos, estudo do comportamento, biologia, logos ali, estudo da vida. A característica, né, da palavra logos era de estudo, de investigação, de conhecimento. Com a patrística, logos foi convertido para Deus, né? Então, o que é o logos? É Deus agindo. Então, o que seria o pensamento? Seria a ação de Deus, né? O verbo divino que age nas nossas mentes. Então, se a gente pensa, esse logos é vinculado à condição divina. E dentro desse logos, né, vai se caracterizar, né, as verdades eternas. Então, as verdades são divinas e são eternas. Então, não se pode questionar a verdade de Deus, deve-se aceitar. As ideias, né, que a gente vem a ter, né, estão vinculadas também a Deus. Então, Deus que propicia que cada um de nós tenhamos condições de pensar, né? Todos os princípios que caracterizam as coisas, bem como os seres, são criações divinas, né? Então, tudo que existe, existe pela ação de Deus. Então, qualquer coisa que esteja por aí, a explicação é Deus propiciou o surgimento, a criação, a origem de cada um desses elementos na vida de cada um de nós, né? E a patrística também destaca, né, que todo conhecimento, para que ele se realize nos seres humanos, é necessário que tenha a ação do Espírito. E essa ação do Espírito é a ação de Deus, né? Então, se a gente pensa sobre qualquer coisa, se a gente compreende qualquer coisa, qualquer conhecimento que até então a gente não tinha domínio e passe a ter, é porque ali existe uma ação de Deus que está permitindo que esse conhecimento aconteça. Então, essas definições, de modo geral, da filosofia patrística, vai interferir nas elaborações de Santo Agostinho. Mas Santo Agostinho não foi direto para a patrística. Então, ele teve um percurso anterior que foi, digamos assim,
ordenando seus caminhos na vida para que ele chegasse lá nas influências da patrística e depois demarcasse, a partir dessa influência, um pensamento filosófico, religioso, muito importante, né, na sua época, né, e que repercutiu em todo o desdobramento da fé cristã. Então, se nós, né, temos hoje influências da fé cristã, o Agostinho foi peça fundamental nesse processo. O nome dele, né, Aurélio Agostinho de Hipona, ele nasceu numa região que anteriormente pertencia ao Império Romano, mas que ficava na África, e lá, né, ao surgir, né, ele passa a interagir com o que estava à sua volta, né? A primeira coisa, né, das influências que o Agostinho vem a ter, né? A primeira delas é que em 312, né, então antes do nascimento ali do Santo Agostinho, né, ou de Agostinho, Constantino, que era imperador de Roma, e em Roma, né, o cristianismo, né, ao contrário, né, antes do Constantino, né, muitos imperadores perseguiam os cristãos, né, então o cristianismo não era bem visto, em muitos momentos, né, os indivíduos eram castigados, eram presos, mortos, né, por praticarem o cristianismo, né, que não era considerado uma religião importante, né. Porém, né, Constantino, numa situação, né, de batalha, em que estava em guerra, ele viu uma luz, né, que o iluminou, e essa luz ele atribuiu ao cristianismo, né, a ação de Deus, né. E eles, né, saíram bem da batalha, e a partir dessa batalha ele promulgou o cristianismo como a religião oficial para os povos romanos, né? Ou seja, aonde o Império Romano alcançava, todos passaram a seguir o cristianismo. Então o cristianismo se tornou a religião oficial. E ao se tornar religião oficial, se espalhou de modo muito mais intenso do que era anteriormente a Constantino, né? Então, o Agostinho nasce na cidade de Tagaste, que hoje, né, pertence à região hoje da Argélia, né, de colonização francesa, né, e a cidade, né, Tagaste, hoje o nome dela é Souque-Aras, né, é uma mistura aí dos nomes árabes com as etnias que viviam ali na Argélia na época. A Argélia foi um país colonizado pelos franceses. No início, Santo Agostinho ele foi maniqueísta. Maniqueísta era quem seguia Maniqueu. Maniqueu tinha uma filosofia religiosa que caracterizava que a condição do ser humano é uma coisa ou outra coisa, e não as duas coisas, né? Ou você faz o bem e é do bem, ou você faz o mal e é do mal. E não tem meio termo, né? Tanto que o termo maniqueísta que nós usamos atualmente é para caracterizar pessoas que reduzem tudo que está à sua volta a um princípio, né? Se, por exemplo, na psicologia a gente fala assim que todo problema do indivíduo tem a ver com seus aspectos na infância, a gente reduz a análise sobre os fenômenos humanos dizendo tudo é infância. E pode ser caracterizado como maniqueísta, né? Porque você não abre para outros períodos da vida, outros experimentos e assim por diante, né? Outras experiências, né? Então, no início, né, Santo Agostinho foi maniqueísta, a mãe dele, né, Santa Mônica, se tornou santa depois, né? A mãe dele, Mônica, vivia inquieta, né, porque ela queria que ele se tornasse um cristão. Ela pregava a religião cristã. E ele se envolveu com os maniqueístas e não queria saber nada de cristianismo, né, ou coisa similar, né? E o pai de Agostinho era um pagão, né? Ele não queria saber, o pai de Agostinho não queria saber de religião nenhuma, né? Queria enfrentar a vida de seus problemas no dia a dia, né? E também, né, depois que ele saiu do maniqueísmo, ele se tornou uma pessoa hedonista. Então Agostinho viveu o prazer de modo intenso. Depois ele vai relatar no livro Confissões, né, todo esse período aí que ele viveu, né, tanto maniqueísta quanto hedonista, né. E depois, né, e o próprio nome Confissões, né, ele vem a ser uma prática, né, que as pessoas têm, especialmente na Igreja Católica, em que você vai num espaço ali junto ao padre e faz, no confessionário, né, faz sua confissão, né.
que é a ideia, né? À medida que você confessa para o padre, você está confessando para Deus os seus pecados, né? E a forma, né, de caracterizar na época, por parte de Agostinho, foi criando, né, o livro Confissões. Eu falei Igreja Católica, né? A palavra católica no grego significa universal. Universal. Você já deve ter visto alguma igreja com o nome de universal que não é católica. Também significa universal e geral, né? Global, né? Que atende um espaço gigante, né? Digamos assim. Santo Agostinho, né? Ele presenciou a decadência do Império Romano, né? À medida que o Império Romano foi perdendo suas forças e outros povos, né, foram tomando domínio de tudo aquilo que era dos romanos, né, ou recuperando, né, aquilo que os romanos tomaram anteriormente desses povos, né. Em 386, até 386, o Agostinho trabalhava como professor em vários locais, né, e foi trabalhar também em Milão. E lá em Milão ele conheceu Ambrósio, e por influência de Ambrósio, que era o bispo de Milão, ele passa a se converter ao cristianismo e abandona todo o processo de ensino, ou seja, ele deixa de lecionar aulas e passa a ser um divulgador do cristianismo. E é assim que ele vai começar a produzir suas obras, né? Assim que ele vai começar a caracterizar, né, o seu modo de conhecer sobre o mundo e sobre a realidade, né? Então aqui a gente tem Constantino, né, que numa batalha ele vê uma luz, né, e ao ver essa luz ele entende que Deus estava interferindo, né, Deus com a influência católica, né, ou seja, ele já tinha uma influência do pensamento, do pensamento cristão, né, não católico, do pensamento cristão, ele já tinha uma influência do cristianismo, mas ele não concordava como sendo, né, uma religião para o Estado e tinha que perseguir os cristãos, né. Porém, nessa batalha, né, que estava em dificuldade e depois se saiu bem, né, após ver uma luz, ele associou essa luz, né, a Deus interferindo ali na batalha, e o dado interessante, né, uma batalha onde pessoas morrem, né, pelas agressões, né, que são geradas de um lado e do outro. Constantino, né, passa a caracterizar que ali é uma característica da expressão da fé de Deus dentro do movimento cristão, e com isso ele passa a estabelecer que daquele momento em diante o cristianismo seria a religião oficial do Estado, né? E Santo Agostinho, né? Então Santo Agostinho, no seu processo aí de entendimento de mundo, ele começa agora se dedicando ao cristianismo de modo intenso, ele passa a discutir questões que torna para ele um elemento fundamental de entendimento sobre os seres humanos. Então ele vai discutir algumas categorias, como por exemplo a ética, né, em que ele vai dizer, né, que a ética está relacionada à cristianização das pessoas, que quer dizer, tornar as pessoas cristãs é um compromisso ético que todo ser humano deve ter. Ou seja, se a gente encontrar pessoas que não têm as influências do pensamento cristão, a gente deve levá-las a entender o que é o cristianismo, e ao estabelecer essa relação, ter mais um seguidor que vai defender as práticas divinas, né, a relação com Deus e assim por diante, buscando o paraíso. No Santo Agostinho, o conceito de ética é completamente diferente de Platão, né? Porque Platão associava a ética com a condição do indivíduo na cidade, né? Ética é a condição de respeito que se tem entre as pessoas dentro da cidade, e não o processo de formação de indivíduos cristãos, né? Santo Agostinho, né, considera que o ser humano se caracteriza essencialmente como uma alma, um espírito, que faz uso de um corpo. Então, o corpo é um invólucro que carrega a alma, o espírito, né, que tem esse vínculo com Deus, né, com a divindade. Também, né, ele passa a estabelecer, né, que todo o processo de construção da alma é uma relação direta que nós venhamos a ter com Deus, né. Para Platão,
a alma, o espírito, a consciência, o pensamento, a reflexão, né, estava correlacionado a você chegar no mundo das ideias, né, ou seja, pensar sobre o que está lá, o problema, né, vincular-se ao mundo das ideias e tentar resolver um problema da melhor maneira possível. Santo Agostinho vai caracterizar, né, que todo o processo da alma é o vínculo que se tem com Deus, né? E esse vínculo com Deus é o caminho para a felicidade. Essa felicidade plena, ela só vai ser alcançada quando retornarmos ao mundo divino. Do contrário, a gente vai ter uma felicidade parcial. Mas a felicidade envolve toda uma condição mística, que é no outro mundo, né? É na metafísica que a gente realiza todas as nossas possibilidades, né? De quem somos, como somos, nossas ações no mundo como um todo, né? Então, Santo Agostinho, né, estabelece que o ser humano pode ter uma direção para chegar a Deus, né? E essa direção depende de como ele vai agir, como ele vai pensar e como ele vai sentir o mundo. Então, isso não vai acontecer do nada, né? Vai acontecer da dedicação do ser humano para atingir o paraíso, né? Atingir o mundo divino. Agostinho, né, ele salienta que nós temos uma condição que é o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio foi uma consideração que Deus fez para conosco, né? Então Deus disse assim, vocês podem escolher entre o pecado, a luxúria, ou o amor e a fé. E vocês, decidindo, dentro dessa condição, vão ter que lidar depois com as consequências, né? Se a gente for olhar a fundo, né, essa condição de que a gente pode agir com livre-arbítrio, né, tem uma condição de fundo, né? Se eu fizer do jeito que é dito, eu atinjo o paraíso. Se eu fizer do jeito que não pode ser feito, eu vou para o inferno. Então a consideração é de que eu não tenho muita saída, né? O livre-arbítrio diz, faça isso que você vai ter o paraíso. E ali, né, para Santo Agostinho está a correlação da vontade, né? Ou seja, que a vontade permite que cada um de nós, né, possamos agir de modo livres na sociedade, no mundo. E dentro desse processo a gente tem que lidar de modo adequado com as influências que o mundo vem a ter. Ou seja, a gente vai estar num mundo onde a tentação vai estar por perto. E o modo que a gente pode ter de não sucumbir às tentações é o vínculo que a gente vem a ter com Deus, ou seja, com o nosso livre-arbítrio a gente vai escolher a fé, a oração, e quando a gente se coloca em oração, tendo fé e ligando a nossa alma à condição de Deus, né, Deus vai nos conceder a graça que pode fazer com que a gente encontre os caminhos que a gente não sabe ao certo quais são que poderiam ser trilhados, né? Então, o caminho que vai sendo feito, que vai sendo constituído, é um caminho para que os indivíduos compreendam aquilo que Deus traz para cada um de nós em termos de conhecimento. Então, a graça é quando nós, né, nos colocamos em oração, fechamos nossos olhos, nos ajoelhamos, falamos com Deus, né, e Deus concede, né, nos nossos pensamentos, ideias, um caminho, né, para que a gente possa ter uma vida melhor. Então, Santo Agostinho diz, a vontade é de cada um, mas tem dentro desse livre-arbítrio da nossa vontade características do que a gente vai escolher. E, dependendo de como a gente escolhe, a gente vai ter consequências. Desculpe. Santo Agostinho, no seu modo, né, de compreender as relações, né, ele destaca 3 aspectos fundamentais. Esses aspectos ele vai considerar como os que dão a dimensão dos caminhos que o ser humano pode vir a seguir. Então são eles, né? Primeiro, a relação direta de que razão é fé, ou conhecimento é fé, reflexão é fé. Basicamente, né, o que ele está pondo para nós, né? De que quando a gente obtém um conhecimento, esse conhecimento é dado pela fé. Desculpe, a garganta aqui está pegando. Mas retomando aqui a ideia.
Então, Santo Agostinho ele destaca 3 aspectos fundamentais. O primeiro deles é a concepção de que razão, conhecimento estão vinculados à fé. A gente só chega à racionalização, à reflexão, à compreensão de algo pela fé. E essa fé é o vínculo da nossa alma com Deus. Então a filosofia passou a carregar as condições teológicas, que quer dizer, né, Deus explica o mundo e a gente entende o mundo a partir da explicação de Deus. Então aquele conhecimento que me vem à mente, ele é concedido por Deus. Se a gente aprende conhecimentos com outros seres humanos, é porque Deus produziu nesses outros seres humanos o conhecimento. E esse conhecimento que é partilhado por obra divina. A partir disso, né, o Santo Agostinho ele estabelece um conceito chamado de interioridade, que a gente pode relacionar, né, com a psicologia na subjetividade. Interioridade significa que todos nós, ao nascermos, temos uma alma. E essa alma, à medida que a gente vai crescendo, vai buscar o vínculo com Deus novamente. E como que a gente vai estabelecer esse vínculo novamente com Deus? Pela razão. O que é a razão? É a fé. Então, a pessoa nasce, surge no mundo e ela começa a se deparar com características desse mundo, e pela condição de interioridade, à medida que, como ele defendia a própria característica da patrística, que era divulgar os conhecimentos cristãos, à medida que a pessoa, né, tem acesso a esse conhecimento cristão, a sua alma se liga a Deus. Ou seja, a pessoa conhecendo Deus, né, através do cristianismo, né, de modo específico, não de outro tipo de fé divina, a característica é que o ser humano encontra a sua interioridade no vínculo da fé, que vai fazer com que ele se compreenda como sujeito, né, e como ele se caracteriza no mundo. Né. E também, né, a partir de um conceito que ele criou chamado Cidade de Deus. Então, para Santo Agostinho, Cidade de Deus é o mundo das ideias do Platão. Então, a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? Cidade dos homens é o mundo das sombras do Platão, né? Ou o mundo dos sentidos para o Aristóteles, para o Epicuro. Então ele pega o conceito de Platão, mundo das ideias, e converte esse conceito em cidade de Deus, né? Então esses 3 elementos caracterizam a ordenação do pensamento de Santo Agostinho, né? Então razão é igual à fé. A interioridade, ela se manifesta a partir de que a pessoa tem acesso à palavra de Deus, né? Quem é Deus, né? A partir do ponto de vista cristão. E a cidade de Deus é o lugar onde Deus se encontra e que as almas querem voltar, né? Então as almas saem da cidade de Deus para posteriormente voltar a ela. De modo geral, né, existem outros pensadores religiosos, né? Santo Anselmo, né, por exemplo, é importante. Santo Inácio também é importante. Mas de destaque, em termos de elaboração conceitual, né, que deram uma guinada no próprio pensamento filosófico, é Santo Agostinho e depois São Tomás de Aquino. E Santo Agostinho, né, ele foi e é considerado, né, um filósofo importante, né, na construção de um pensamento moderno para a condição da religiosidade. Então, o cristianismo vai encontrar suas bases no pensamento de Santo Agostinho. Por mais que depois viessem outros santos, né, ou outros pensadores cristãos, né, quem vai dar a ordenação e estruturação para o cristianismo é Santo Agostinho. Inclusive, né, nas cismas que ocorreram no cristianismo. Né, se fundou a Igreja Católica Romana, depois teve a Igreja Ortodoxa Grega, posteriormente teve os movimentos calvinistas, movimento de Martim Lutero, o protestantismo, né, e depois de Calvin, né, calvinismo, que foram criando perspectivas diferentes em relação ao cristianismo, né, em diferentes ordens de entendimento da humanidade e da relação com o ser humano. Então, a condição do Santo Agostinho é de fundamental elaboração para esse conceito de interioridade que traz, né, que todo ser humano ao nascer tem uma alma e a gente tem que ligar essa alma
a Deus, né? Claro que, posteriormente, né, principalmente com os jesuítas, quando eles vão descobrir, junto com os portugueses e espanhóis, né, outras terras, né, sejam lá na África, seja nas Américas, eles se deparam com pessoas que tinham outros conceitos, né, e que não sabiam nada, né, sobre o cristianismo, né, nem os africanos, nem os indígenas latino-americanos. E a condição deles, né, era completamente diferente, né. Esses indivíduos, né, tanto os africanos, né, quanto os latino-americanos, eram considerados sujeitos sem alma. Eles eram sem alma por quê? Porque não sabiam, né, não pensavam dentro de uma lógica do cristianismo. E o lugar, né, reservado a eles era o limbo. Então, o limbo é aquele lugar das pessoas que não sabem de nada, né, literalmente. Como, por exemplo, né, um bebê que nasceu, né, viveu uma semana e veio a falecer, né? O destino desse bebê é o limbo. Por quê? Porque ele não teve a sua interioridade revelada, que é o vínculo da sua alma para com Deus, né? Então restaria a ele o limbo, né? Enfim, no pensamento, né, de Santo Agostinho, também vai se caracterizar que o interior, né, que é a condição onde encontra-se nossa alma, né, e ela vai se manifestar dependendo das ações do exterior. E essas ações do exterior, né, estavam vinculadas justamente a essa ação de doutrinação. Levar a palavra de Deus, a palavra cristã, e a partir dela, né, estabelecer nos indivíduos a própria condição de conhecimento sobre a realidade, né, que é o lugar da verdade, né. Então a verdade está dentro dos indivíduos, dentro de cada um de nós, que é a nossa interioridade. E a ação externa, né, permite que a gente entenda o que está dentro de nós, né, que a gente ainda não conhece. E todo o processo da verdade, ela vai surgir a partir da iluminação divina. Então é Deus, né, que vai indicar, né, o que é verdade para cada um de nós, né. Alguém colocou alguma coisa aqui? Deixa eu dar uma olhada. A Lucionelli colocou, o vínculo era firmado pelo batismo cristão? Naquela época, não. Ainda não era esse processo, Lucionelli. A característica era de despertar nos indivíduos aquilo que estava escondido, né? Que estava na sua interioridade, né? Fazer surgir, né, a partir do vínculo com Deus, né, a noção do divino, mas as pessoas não passavam por batismo, né? Então não tinha ainda essa introdução, né, de modo regular, que posteriormente passa a fazer parte, né, da doutrina cristã, né, que as pessoas devem ser batizadas, né. Santo Agostinho, né, ele também vai estabelecer que nessa verdade, né, a partir do ponto que a verdade é uma verdade divina, Deus é a verdade, né? Deus ilumina todo o nosso conhecimento. Deixa eu parar aqui um pouquinho, alguém está perguntando alguma coisa? O Ricardo colocou ali. Dentro da filosofia ou religião cristã, nunca tinha ouvido falar nesse termo ou condição do limbo, professor. Você poderia explicar de onde ele surge ou como Agostinho embasa ele? Poderia explicar? O conceito de limbo, ele está vinculado à ideia de pessoas que não tenham alma. Não foi necessariamente o Santo Agostinho que criou o conceito, né, mas é um conceito que vai aparecer no desdobramento da própria explicação sobre a fé, né. A característica, basicamente, seria o céu, que é o paraíso, né, que a gente se dirigiria a ele por sermos pessoas de boa conduta e de termos uma ligação com Deus plena. O segundo, né, se a gente tem essa ligação com Deus, mas comete erros aí ao longo da vida, a gente iria para o purgatório. A gente, né, praticando coisas erradas, sabendo que são erradas e se divertindo com elas, né, a gente iria para o inferno. O limbo é um conceito em que as pessoas não têm domínio sobre o que é o bem e o mal. Não têm conhecimento sobre a palavra de Deus. E com isso, elas não teria como levá-las, por exemplo, ao purgatório. Como levá-las ao purgatório, se elas não sabem o que é o bem e o que é o mal? Como levá-las ao paraíso, se elas não têm uma condição de fazer análises, reflexões e ligar-se a Deus? E como mandá-las para o inferno, se elas não sabem
que elas estão erradas ou pecando ou tiveram pouco tempo de vida, né, como um bebê, né, recém-nascido. Então se constituiu, né. Eu não sei em qual período da construção dos conceitos religiosos que o conceito de limbo surgiu, mas a característica é que ele representava um espaço para onde, né, por exemplo, os indígenas e os bebês, né, se dirigiam, né. Então, como eles não tinham a noção, né, não tendo a noção, tinha que mandá-los para algum lugar, né, designar um determinado caminho, né. Oi? Ô, professor, Oi? mas eu vi o limbo da mitologia grega, que ele é a parte mais profunda e sombria do submundo. Certo. E foi a mitologia grega que deu abertura para a mitologia romana, e a Sim. partir da romana teve um embasamento todo no cristianismo, né? Que nem se você for ver Sim. a caixa de Pandora e tudo mais, né? Sim. Então, será que o termo não é o mesmo em uma perspectiva diferente? Porque no limbo da mitologia grega fica as criações, como é que eu posso explicar? As criações, tipo, os filhos dos deuses que não tinham um lugar para ficar. E se você for parar para ver, analisar esse conceito, pode se encaixar também, né? Sim, a característica, né, é de que retoma-se, né, basicamente, né, boa parte dos conceitos, limbus, o significado dele é fronteira, né, então você não está nem lá nem cá, né, você está ali no meio, né, não tem como direcionar, né. O limbo seria uma fronteira dentro do catolicismo, né, com o inferno, né, mas você não está no inferno, você está quase lá, né, por não ter, né, o contato com o divino. Mas boa parte, né, dos conceitos religiosos, né, a própria noção, né, o ser humano, né, foi feito do barro, né, a gente vai ver lá a construção do ser humano, ela está vinculada dentro da história grega, que Prometeu queria, né, que criasse um ser humano, né, e Geia, né, que é a terra, faz a criação, e Zeus, né, dá o sopro de vida. Zeus, que era o deus de todos os deuses, dá o sopro de vida, fazendo com que o homem surgisse. Mas esse homem, né, não tinha tanta iniciativa, e Prometeu descobriu o que era importante, né, para o ser humano, né, ter todo um potencial, né, de poder na vida, né, e não ser simplesmente, entre aspas, um robô. E ele percebeu que se o ser humano tivesse o fogo, o ser humano teria como agir, né, dentro da sociedade, teria poder, né, e Prometeu rouba o fogo das divindades, e dá ao homem, né, e o homem começa a ter poder, né, fazendo com que posteriormente Prometeu fosse castigado, né, castigado tendo o seu fígado devorado por uma águia a vida inteira, né, eternamente acorrentado, tendo um pássaro comendo o seu fígado, que se regenerava, e ele continuava comendo, né, para que Prometeu pagasse com dor eterna, né. E depois isso é configurado na própria condição, né, de Adão e Eva, né. Adão foi criado do barro e assim por diante, né. A mulher, né, na literatura grega, né, ela foi criada para combater o homem, né. Então foi dito assim, né, o homem agora com o fogo, né, passa a ter poder, né, e quer enfrentar os deuses, né. Claro que o homem era mortal, né, e os deuses imortais, mas gerava problemas para os deuses, né. Como resolver, né, criando a mulher, porque a mulher seria a única que teria condições de roubar o fogo do homem, né, e fazer com que ele se acalmasse, né, nessa lógica. Mas tem sentido no que você está falando, né? Pegar o limbus grego, né, em termos dos deuses, né, que geravam problemas, né, para a condição de buscar algum lugar, né? O Ricardo pergunta, né, qual seria o destino dos que estão no limbo, segundo a filosofia romana ou patrística, uma vez que no limbo, sempre no limbo, na grega, né? Entre a filosofia grega, a característica é que o limbo era o lugar para sempre dos indivíduos. Na condição, né, de que vai sendo construído, né, não é necessariamente na patrística, e nem com Santo Agostinho, mas é na decorrência do desenvolvimento, né, porque estava se organizando, né, todos os caminhos da fé cristã, é que surge
o termo limbo, né, recuperando lá dos gregos, como você falou, mas a característica era de que o limbo é o lugar final também. Então quem vai para o limbo, né, não vai ter mais perspectivas futuras, né? Ou seja, vai viver lá para sempre, né? Vale salientar, né, o Papa João Paulo II, ele estava numa discussão lá no concílio, num dos concílios, né, até quando ele estava vivo, né, que era uma discussão sobre acabar com o limbo, porque a Igreja Católica estava perdendo fiéis na África, e lá na África, né, nos países pobres, muitas crianças, né, recém-nascidas ou com 1 ano, 2 anos de idade estavam falecendo, né? Então a mortalidade infantil muito grande. E quando as pessoas ligadas à Igreja Católica buscavam, né, os padres, para onde, né, vai a alma do meu filho, né, e se dizia, a alma vai para o limbo, né, porque a criança ainda não teve contato, né, com a alma dela, não se manifestou, né, perante a vida, né, os conhecimentos divinos. Diante disso, vai para o limbo. E as mães começaram, e as famílias, né, as mães e pais, começaram a abandonar a Igreja Católica, porque queriam que a criança, né, fosse para a ideia, né, claro, a ideia terrena aqui, né, de que a ideia de que a criança, ao falecer, fosse para o paraíso, né. Como que uma criança sem pecados, né, vivendo ali 1 ano, falecendo, vai para o limbo, né, o limbo que faz fronteira com o inferno, né, e não com o paraíso. E teve uma discussão, né, que não foi adiante, que era tirar dos conceitos da religião católica, né, o conceito de limbo, né. Então não teria mais limbo, né, só teria o paraíso, o inferno e o purgatório, né. Sendo o purgatório uma segunda chance, né, para adentrar ao paraíso, né. Então as pessoas poderiam se realinhar, né. Mas até onde eu sei, né, na Igreja Católica ainda existe o limbo, né, não foi tirado, né, como conceito. Enfim. Então, Santo Agostinho, né, vai elaborar suas ideias, né, tendo como base os conceitos platônicos, né. Então, as ideias agostinianas, né, são uma réplica do pensamento platônico, só que vinculadas às condições divinas, né. E o vínculo que ele estabelece é que todo conhecimento, né, está em Deus, e Deus, né, a partir da sua cidade, né, que é o paraíso, né, faz com que esse conceito, né, de conhecimento venha até nós, né. Então toda a história tem uma direção. A história é Deus, né. Deus, o conceito de história pode ser criado pelo ser humano, mas Deus é alguém, né, que está antes, durante e depois, né, em toda a construção da vida, no universo e assim por diante. Santo Agostinho, né, também caracterizava que o ser humano deve buscar a revelação divina. E como que ele busca essa revelação divina? Pelo conhecimento. O que é o conhecimento? A fé. Então é através da fé que o ser humano encontra Deus. E quanto mais essa fé se intensifica, mais pertencente a Deus o ser humano se torna. E o corpo, né, fica como um elemento secundário, não é o elemento central. O elemento central é a condição do mundo vinculado à alma, o mundo vinculado ao divino. O vínculo é com a verdade, né? Então, o mundo divino é o mundo da verdade. O mundo material é aquele que nos traz falsidades, enganos, e que faz com que a gente cometa erros. Então, como que a gente supera esse mundo material? A gente supera com a fé. Então, quanto mais a fé se manifesta, mais a gente começa a ter uma compreensão de quem somos, né? Então, todos os nossos processos mentais, todos os nossos conhecimentos, né, inclusive sobre matemática, têm como origem Deus, né? Então, se a gente diz, né, que a matemática explica tudo, é porque Deus permitiu que a gente acessasse a matemática. E a matemática explica tudo através de Deus, né? Então, não é através da matemática em si. A verdade está em Deus, e é nela que a gente vai encontrar. Não é no mundo. O mundo vai nos enganar, vai nos levar a equívocos, vai nos levar
a caminhos inadequados, mas como que a gente busca um equilíbrio, né? A gente busca o equilíbrio em Deus, né? E Deus é a perfeição, né? Deus é o antes, é o durante e é o depois. Deus do nada criou o mundo. Deus do nada deu a vida aos seres humanos, aos animais, às plantas. Deus do nada criou o universo. Então tudo que existe e todo o conhecimento que a gente possa vir a ter depende da iluminação divina. E essa iluminação divina, ela se dá se a gente se entregar à fé. Então, quanto mais fé a gente vem a ter, mais a gente passa a caracterizar o que efetivamente é o mundo e como ela se caracteriza. Santo Agostinho valorizou, né, a partir das influências da patrística, né, todo o processo de ensino, que é a divulgação do conhecimento religioso cristão, né? E também, né, que se poderia organizar catequeses, que basicamente seriam encontros, né, de divulgação da fé em Deus. Né? Deixa eu ver, alguém aqui perguntou alguma coisa? Existe até o Fibonacci, italiano chamou de número de Deus. Né? O Fibonacci, né, tem toda a equação de Fibonacci, né? A equação que correlaciona, por exemplo, se a gente for aplicar a uma árvore a equação de Fibonacci, a gente vai ver, né, que os ramos, né, se ramificam sempre numa ordem de lógica. Né? Então, um tronco, né, forma um galho, desse galho forma mais 3 galhos e assim por diante, né, criando todo um equilíbrio. Né? E o Fibonacci ele dizia que isso era a representação de Deus. Né? Então, essa ordem que a natureza vem a ter, né, como o Vinícius está dizendo, sempre na mesma medida, né? A distribuição, né, de tudo tem a característica da áurea de Fibonacci. Né? Então, a áurea é uma característica, né, de construção da vida em tudo, né, que vai criando ramificações em ordem. Né? Então, todo esse ordenamento, né, o Fibonacci atribuiu a Deus, né, dizendo que Deus criou, né, todo o processo de conhecimento do que há no mundo, né? E como o mundo vai se manifestando. Nessa época, né, Fibonacci já estava ali sob a influência da igreja, né, que tinha um papel muito forte. Então, dentro do pensamento de Santo Agostinho, ensinar, que era fazer com que as pessoas tivessem acesso aos conhecimentos da palavra de Deus, né, e organizar catequeses com a finalidade das pessoas irem até lá, até aquele espaço, para aprenderem sobre Deus. Né? Então, o ensino é eu ir atrás aí das pessoas para ensinar. E a catequese, as pessoas irem atrás de mim para que eu as ensine. Esse modelo, né, de ensino, catequese, né, ele vai inspirar o modelo jesuíta de ensino, que é um modelo que vai para a educação, né? Modelo de escola, né? Que lá na escola... Então, as bases da escolástica surgem ali com Santo Agostinho, com a patrística, mas são aperfeiçoadas, digamos assim, com São Tomás de Aquino, né? Que vai dar um espaço maior para esse procedimento de ensino, orientação, né? Regular. Né? Então, em Santo Agostinho, conhecimento é fé. Então, se a gente pensar como Santo Agostinho, qualquer conhecimento que a gente venha a ter, qualquer coisa que aconteça, a gente atribui a Deus. Né? Então, por exemplo, no período aí da Covid, né? Eu digo assim, que Deus nos proteja para que a gente não tenha Covid. Né? Deus sai à rua um dia e pega a Covid. Né? Daí se diz assim, né? Que Deus proteja para que a Covid não avance e que eu me cure. Se eu venho a falecer, né? Deus sabe o que faz. Se eu me curar, vai se dizer, né? Deus interferiu pela saúde do indivíduo. Né? Então, você busca na fé a justificativa para qualquer coisa que esteja relacionada ao mundo. Né? A patrística, né, trabalhava com a fundamentação de que, à medida que o divulgador da fé em Deus fizesse todo o seu trabalho, caberia aos seguidores, né, a obediência ao que foi ministrado, né, ao que foi ensinado. Essa obediência não cabia questionamentos, porque é um ato de fé. E sendo um ato de fé, a gente, né, teria que estar, né, resignados e humildes diante daquilo que está sendo explicado em relação ao cristianismo e seguir
aquilo que é colocado, né? Essa condição não é de questionamento, questionamento implica em dúvidas, e a gente tem que ter certezas, e a certeza é a fé. Eu não preciso de ter um elemento concreto, eu tenho que acreditar. Também, né, havia, por parte das discussões em Santo Agostinho, de que era necessário aos seres humanos ter o domínio sobre as paixões, pois as paixões, né, nos levam a ter comportamentos carnais intensos, e esses comportamentos, né, vão ser cobrados de cada um de nós após a nossa morte. Então, se a gente sente uma paixão, que a gente controle essa paixão. Então, por exemplo, em alguns movimentos religiosos, né, tem até o açoite, né, que o indivíduo faz a si mesmo, né? Então pega lá um chicotinho e começa a bater em si mesmo, né, para afastar os desejos da carne, né? Ou seja, que o corpo sofra para que aqueles desejos não fiquem perambulando ou correlacionados, né, na sua mente, né? Então que se afastem da sua mente, que a dor, né, a dor física nos livre dos desejos, né, que estão à nossa volta. E Santo Agostinho também caracterizava que era importante aos indivíduos se livrarem, né, de todo e qualquer desejo a partir da sua própria experiência. Então, Santo Agostinho viveu uma vida de pecados, uma vida intensa de pecados, né? E após, né, a conversão dele, ele faz as suas confissões, conforme eu comentei com vocês, né, para buscar um alívio, né, para a sua alma. E nesse livro ele fala sobre a busca pela salvação, né? E que essa busca pela salvação envolve toda uma perspectiva psicológica e filosófica, porque nessa busca, né, você vai conhecendo quem é você, né? A interiorização, né, vai revelando-se quem é você através da sua alma, e com isso, né, você vai se aproximando de Deus de cada forma mais intensa possível, e a partir disso, né, você passa a ter, né, na sua vida de fé todo o ordenamento daquilo que possa justificar, né, quem você é, como você é e por que você é. Esse conhecimento, né, relacionado à fé e a condição, né, de que a vida terrena é uma vida que nos leva e nos conduz ao erro. E a gente tem que buscar, né, pela confissão, pela reza, a condição de aproximarmos-nos de Deus, né. Também Santo Agostinho, né, estabelece que a razão é a busca que o ser humano deve fazer. E essa razão, né, é o caminho humano para o paraíso. A razão, como eu comentei com vocês, é a fé. Então, a racionalidade humana está na fé, não em resolver problemas. Está na fé, que é ligar-se a Deus. E Deus, concedendo uma graça, pode nos dar uma perspectiva de entendimento sobre o que é um problema, como sair desse problema. Em Santo Agostinho, né, a doutrina cristiana de magistro, né, que ele estabeleceu, em termos de organização de discussão, basicamente, né, vão falar sobre a condição interior de cada um de nós, né? Então, todos nós temos uma alma, essa alma, ela não é uma alma que é educada por um professor ou por um padre, mas ela é manifestada a partir do momento que a gente tem acesso a esse conhecimento. E esse conhecimento é uma ação de fé. Então, quando o padre ou o professor vai nos ensinar sobre Deus, né, na perspectiva cristã, faz com que o nosso interior se acorde, desperte a alma. E essa alma vai buscar a completude, né, nesse conhecimento. Esse conhecimento é a fé. Esse conhecimento é a ligação que se faz para com Deus, né? Então, a condição de que o professor ensinaria sozinho, ou o padre ensinaria sozinho, não. A relação de interioridade depende do vínculo despertado pelo professor ou pelo padre no aluno, e esse aluno, envolvido pelo conhecimento, que é a fé, vai buscando todo o processo de entendimento da sua alma, né? De quem ele é, como ele é. Basicamente, né, o professor é o caminho. O aluno vai percorrer esse caminho mostrado pelo professor,
e dentro desse caminho vai se fazendo com que na interioridade a alma surja, ou seja, a alma está ali, mas ela ainda está limitada pelas circunstâncias limitada pelas circunstâncias de não saber sobre a fé. E não sabendo sobre a fé, aquela alma pode não brotar. Então ela depende de alguém que faça um caminho para que nesse caminho a alma desperte e a pessoa comece a envolver-se, né, na busca do conhecimento, e a condição da educação, que é conduzir o indivíduo para a paz, é a condição de conduzir o indivíduo para Deus, né? Então, aonde que eu encontro a paz? Com Deus. Aonde eu encontro a felicidade? Com Deus, né? E à medida que minha alma é desperta, ela vai se ampliando cada vez mais para ficar perto de Deus, próximo a Deus, né? Algumas características do pensamento de Agostinho foram implicadas diretamente, né, na própria concepção de igreja romana, e a igreja romana começa a se estabelecer, né? Então, uma igreja romana católica que se pretende, né, universalizar todo o cristianismo, e daí que vem o nome, né, católica, e vai se entendendo, né, a partir de Agostinho, né, que todo o processo de conhecimento sobre a fé está correlacionado à necessidade que nós devemos ter de obediência a essa fé. Então, nós, para termos a nossa liberdade, a nossa felicidade, a paz, nós temos que seguir as características do que demanda o pensamento divino. Então, a partir de Deus, né, a gente se vinculando a Ele, a nossa alma vai se tornar liberta pelo vínculo que a gente estabelece de modo intenso. Também a Companhia de Jesus, ela se estabeleceu, né, especialmente, né, na Espanha, no século XVI, e depois ampliou-se para Portugal e outros países, né, ela tinha como característica levar de um modo mais amplo possível todas as características que tinham por base a fundamentação jesuíta, que era amarrada de modo bastante intenso ao pensamento de Santo Agostinho. E os jesuítas, né, buscaram espalhar o conhecimento como forma de pensamento erudito e elitista. Erudito e elitista, né, pegando o exemplo do Brasil, né, os jesuítas foram os primeiros professores. E eles, ao trabalharem o conhecimento, eles trabalharam primeiro com as classes privilegiadas no Brasil, para que elas formassem as outras classes sociais. E com isso houvesse essa doutrinação, que quer dizer, né, ampliação dos conceitos cristãos, né, pelo país afora, né, como no caso do Brasil. No caso dos indígenas, né, a condição era que esses indígenas não tinham alma. Então era necessário ensinar aos indígenas sobre Deus, e a partir desse ensinamento, eles aprendendo o que é Deus, né, talvez neles, né, porque inicialmente consideravam que eles não tinham uma alma, mas talvez neles, fazendo esse papel aí de despertar a alma, talvez uma alma apareça, e caso apareça, eles podem migrar, né, para esse mundo de Deus, né, o mundo do catolicismo, ou o mundo do cristianismo, né. O catolicismo, né, foi a religião que se estabeleceu, e posteriormente, né, dúvidas e questionamentos sobre as práticas religiosas geraram, né, o primeiro cisma, né, que foi a separação da Igreja Ortodoxa Grega da Igreja Católica Romana, os movimentos, né, de Martim Lutero, né, questionando determinadas formas de relação da Igreja com todo o processo de poder, né. Então a Igreja era associada ao poder político, então os impérios que existiam, né, os reinados, estavam associados à Igreja, e determinados mandamentos construídos ali pela Igreja, Martim Lutero começou a questionar, né? E com isso surge o movimento protestante, luteranismo, né? Depois vem o calvinismo, tem o anglicanismo, ou seja, movimentos diversos, né, que vão se construindo a partir de interpretações que se fazem do conhecimento produzido ao longo dos tempos, né? Os jesuítas também se caracterizaram, né, pelo processo tradicional de ensino.
os jesuítas começaram a aplicar, né, esse método nas igrejas, né? Então, basicamente, na igreja, os padres ficavam na frente rezando e quem estava assistindo, né, acompanhava a apresentação. E esse modelo se espalhou, né, de tal modo, né, que hoje é um modelo de escola, né? Tem lá o professor falando, a professora falando e os alunos e alunas acompanhando a aula. Isso acontece nos teatros, nos cinemas, né, que a gente vai e observa, fica observando de longe, né, como se apresentava a característica aí da construção das ideias, pensamentos e assim por diante. Quando a gente vai lá para o teatro grego ele tinha uma característica diferente do teatro que a gente tem hoje. O teatro grego era um teatro muito mais aberto, em que os personagens, né, poderiam ser questionados pelos assistentes, né? Então a pessoa que está assistindo lá podia falar, né? Eu não estou gostando disso, ou muito bem, isso aí tá interessante, né? E no caso dos jesuítas, né, a característica, né, voltada para as igrejas, que é como se constituem as primeiras escolas também, era de quem manda é quem está lá na frente, o restante cabe seguir as ordens definidas por quem tem o conhecimento. A ontologia de Santo Agostinho. Então, ontologia, né, está relacionada ao estudo do ser humano, né, ao estudo do indivíduo, ao estudo do sujeito, né, quem é a pessoa, né, como ela se caracteriza. Para Santo Agostinho, né, o entendimento sobre o ser humano era embasado no neoplatonismo, né, ou seja, né, que o ser humano é um ser de Deus, é um ser que traz algo divino, que é a sua alma, o corpo é meramente um espaço transitório dessa alma que Deus permitiu que viesse ao mundo para voltar até ele. Então, a condição da ontologia é que a alma já estava presente lá no paraíso, Deus concede a vida terrena aos indivíduos para que eles manifestem através da sua alma o retorno para o paraíso. A base do neoplatonismo é a transformação do mundo das ideias lá de Platão. A epistemologia, que é a teoria de conhecimento de Santo Agostinho, ela vai caracterizar-se, né, como a necessidade em relação ao conhecimento, né, de que deve-se entender o conhecimento como uma característica do espírito. E esse espírito é a fé, como que a alma, pela fé, se liga a Deus. E essa relação é que produz conhecimento. Então, qualquer conhecimento que a gente tenha do mundo é por obra de Deus, né? Então, Deus age em cada um de nós, na nossa condição interna, né, quando a nossa alma é despertada, da verdade que a gente vem atingir através da nossa alma, do nosso espírito, pela fé. Então, se a gente compreender o mundo pela fé, a gente compreende a verdade do mundo. Caso contrário, a gente fica na aparência que nos engana. E aí a gente está no mundo do prazer, né? Está deslocado. A condição da lógica em Santo Agostinho, né, de como se entende, né, a elaboração de um pensamento, o funcionamento de um mecanismo, o próprio uso da matemática, da física, química, Santo Agostinho vai dizer, né, que todo processo que envolve a nossa vida tem uma regra. E essa regra a gente só entende pelo pensamento. E esse pensamento só se faz quando a nossa alma se aproxima de Deus. Então, para que a gente entenda como que as regras surgem e como a gente aprende as regras ou como a gente aplica as regras, é quando a gente atinge o conhecimento divino. E esse conhecimento divino pela fé faz com que a gente comece a dar logicidade para o mundo. A nossa condição de vontade, que está associada à compreensão, ela está relacionada, por exemplo, ao que o Platão fala de reminiscências. Então, o Platão diz assim, como a gente vai e volta lá para o mundo das ideias, né, morre, vai para o mundo das ideias, volta à vida, vai para o mundo das ideias e assim por diante, essas passagens vão deixando reminiscências.
que são lembranças, né? E a gente, né, à medida que o nosso corpo, né, vai apurando cada vez mais, vai ficando melhor a cada reencarnação, digamos assim, a condição é de que nesse vai e vem, a gente vai recordando-se as nossas reminiscências, né, das vidas anteriores, e com isso do próprio conhecimento. Na lógica de Santo Agostinho, ele vai dizer, né, que é pela vontade, e essa vontade significa o caminho de Deus, à medida que a gente segue esse caminho, a gente é iluminado frequentemente para que conceitos, ideias venham à nossa mente, e isso é o recordar-se. Então, Deus tem o conhecimento de tudo, e é através dessa relação com Deus que a gente recorda-se daquilo que Deus vem a ter. E aí a gente vai entendendo como que o mundo funciona, as regras do mundo, as características do mundo e as explicações que são feitas em relação ao mundo, né? As explicações com uma melhor qualidade, né? Uma qualidade, né, que dê toda uma dimensão de bons entendimentos sobre aquilo que está à nossa volta. E na ética de Santo Agostinho, né, basicamente, né, a ética está correlacionada à fé em Deus, e vai ser Deus, né, que vai permitir que a gente mantenha essa ética à medida, né, que nós tenhamos a virtude de nos mantermos vinculados a Deus. Com isso, a gente vai superando as dificuldades que a vida terrena nos apresenta. E mais próximos dessa ética a gente vai ficando, né? Pois a gente vai para uma outra dimensão, um outro mundo, e lá a gente encontra a perfeição, né? E a perfeição é Deus, né? A metafísica de Santo Agostinho, né? Metafísica, como a própria palavra já diz, né? Buscar explicações num outro mundo para as coisas que ocorrem nesse mundo. Então, as explicações do outro mundo são as explicações da cidade de Deus, né? Então, para Santo Agostinho, Deus já existe a priori. Então, não se precisa se preocupar em provar a existência de Deus. Deus já existe antes do mundo, antes do universo. E Deus se manifesta na nossa alma. Então, Deus, na nossa alma, se manifesta todos os dias. À medida que a gente tenha uma boa compreensão da nossa fé, a gente se liga a Deus no nosso cotidiano, todos os dias, né? E Deus, né, ele é infinito, é o poder da razão infinita, Deus é eterno, imutável e simples. Que quer dizer, basicamente, né, que Deus é onisciente e onipresente, está em tudo, em todos os lugares, e com isso, né, a gente não tem como se livrar da presença de Deus, né? Então a gente não pode falar assim, vou para um lugar onde Deus não estará me olhando, né, ou me acompanhando. Deus está em todos os lugares. Então Deus é tudo. E ele, por ser tudo, né, ele é o amor, ele é o saber, ele é o ser, né? Ele está em todos os cantos, né? Está nos meus pensamentos, nas minhas ideias, né? Também Santo Agostinho vai dizer que Deus não é o tempo, porque se a gente falasse de Deus como tempo, a gente caracterizaria, né, que Deus foi criado também, como nós fomos criados, né? Santo Agostinho vai dizer que Deus é que determina o tempo. E Deus determinou o tempo com a criação, né? Criando o mundo. E antes de criar-se o mundo, não havia tempo, porque o tempo é um conhecimento que o ser humano passa a ter a partir da benevolência que Deus vem a ter para com o ser humano. Então Deus concedeu ao ser humano o conceito de tempo, né? E o ser humano vem aprender sobre isso, né? A moral em Santo Agostinho, ela está relacionada aos seguintes aspectos. Ela é teísta, quer dizer, acredita em Deus, e é cristã. Então não tem nada a ver com muçulmanos, árabes, muçulmanos, né, islâmicos, né, por exemplo. Transcende a tudo que há na natureza e é ascética. Ela é ampla, ela atua em todas as dimensões. É voluntarista porque nós, né, que tenhamos fé em Deus, a gente tem que divulgar a fé aonde a gente estiver, né? Aonde a gente pisar, né? Todo o processo da vontade é determinada pelo intelecto, ou melhor, não é determinada pelo intelecto, é determinada
pela condição que a gente vem a ter de compreensão de quem somos. A vontade nossa está relacionada à nossa interioridade. Então, à medida que essa interioridade é revelada, né? Então alguém faz um trabalho comigo e eu percebo a minha condição de fé, essa condição de fé é que conduz a minha razão. Então, a fé conduz a razão. E a fé está vinculada à vontade, né? A vontade no livre-arbítrio. Eu posso escolher entre a fé e não ter fé. Optando pela fé, eu vou optar pelo conhecimento, pela compreensão do que está à nossa volta, né? E a condição da virtude é a relação do amor, né? Amor é Deus, né? Até como algumas igrejas têm esse nome, né? Deus é amor, né? Então, o amor a gente encontra em Deus, a fé a gente encontra na relação com Deus, a paz a gente encontra na relação com Deus, né? E essa condição do amor, né, que é uma virtude que está vinculada à nossa vontade, no despertar da nossa alma, é que a gente vai encontrar a razão sobre tudo, né? Isso sobre aquilo que está à nossa volta. Em relação ao destino do ser humano, São Tomás de Aquino, ou melhor, Santo Agostinho, ele diz assim, antes da existência do pecado original, o ser humano tinha um conceito, eu posso não pecar. Então, antes do pecado original, eu posso não pecar. Quando o pecado original aconteceu, a frase que o ser humano deveria proferir é: não posso não pecar. E o que quer dizer? Qualquer situação de pecado, eu já tenho a noção de que eu estou incorrendo em erros. Então, anteriormente, a característica era que eu poderia pensar sobre a condição do não pecar. No segundo momento, se eu não me ligar a Deus, o pecado está acontecendo de modo constante. E os bem-aventurados são aqueles que falarão, né? Eu não posso pecar. E não podendo pecar, eu vou buscar o caminho da retidão, o caminho do equilíbrio, o caminho da adequação em relação à fé. E isso vai implicar, né, nos bem-aventurados, primeiro, né, que toda a vontade humana depende de Deus, né? Sem Deus, o ser humano é impotente e sem graça. A gente vai ter a graça divina com a fé. Então é a fé que coordena, né, todas as nossas ações, e a nossa vontade tem que estar associada com a questão divina. No concílio, né, nós para com Deus, né, é entendermos que quando a gente está no descaminho, a gente pode reencaminhar-se entendendo, né, que Deus é a causa de tudo. Então Deus fez o mundo, fez o que está no mundo, e nós temos que nos vincular a ele. E toda a condição do nosso livre-arbítrio é uma concessão de Deus para conosco. Mas essa concessão não significa que, se a gente agir de modo inadequado, nós vamos ficar tranquilos, né? Ao contrário, né? Depois, né, a nossa alma, quando retornar, vai ter que se explicar pelo nosso livre-arbítrio, né? Os caminhos que a gente veio a seguir, né? O mal, de modo bastante definido, né, por Santo Agostinho, o mal é a privação do bem. Então, se nós, como indivíduos, como seres, né, abrimos mão de praticar o bem, nós estamos no mal. E o mal, né, significa que nós não estabelecemos um vínculo com Deus, né? Então, como que a gente se ordena na prática do bem? Quanto mais praticarmos o bem, mais perto de Deus nós estamos, né? Também, né, na construção da cidade de Deus, né, de Agostinho, ele passou a estabelecer, né, que essa cidade, que seria o correspondente ao mundo das ideias de Platão, é para onde a gente vai, né, e aonde a gente vai encontrar, né, tudo aquilo que nos causa a paz de espírito, o equilíbrio e a felicidade. Então, o mundo de Deus, né, a cidade de Deus, é um mundo espiritual, é o mundo dos céus, aonde a gente vai encontrar abrigo e segurança. O mundo terreno é o mundo dos seres humanos. Nesse mundo dos seres humanos, né, a gente vai se deparar, né, com os erros, com o prazer, que vai nos produzir, né, desequilíbrios de forma como um todo, né?
não só no corpo, mas especialmente na alma. A cidade de Deus, né, ela tem por base, né, a criação, né, é lá que a alma surge, para lá que a alma volta, caso o indivíduo tenha tido retidão na vida, né, e seguiu os princípios divinos do cristianismo. A condição do pecado original, né, que Deus, né, deu as condições para que Adão e Eva, né, vivessem bem, né, e eles pecaram por uma decisão deles. Porém, apesar do pecado original, Deus, né, deu uma segunda chance, né, que é a redenção. Né? A redenção significa os seres humanos virem ao mundo terreno e poderem retornar ao paraíso, né, de forma a ter as garantias daquilo que se passa por lá. A cidade terrena, o mundo dos homens, né, o mundo das sombras de Platão, ela é mundana, nos leva a erros frequentes, é satânica, porque nos coloca, né, na busca pelo mal ou pelos prazeres do corpo, e esse mundo, né, à medida que a gente viva de forma intensa, né, os prazeres do corpo, né, e praticamos, estejamos praticando o mal, né, a gente vai ser punidos, cada um de nós, né, no final dos tempos. Né. Então, quando chegar o nosso dia de partir dessa vida, né, a gente vai ser cobrado lá na outra vida, né, pelo que a gente fez. E, fechando, né, as influências de Santo Agostinho na Idade Média, né, giram em torno, né, do domínio da Igreja Católica, né, sobre outras religiões na Europa, e essa característica se espalha, né, quando os portugueses, espanhóis, franceses, ingleses e holandeses começam a descobrir novos continentes, então eles levam a fé cristã para esses novos espaços, né? E levando, né, começam a caracterizar, né, de como que seria o entendimento efetivo, né, da vida e como que ela deveria ser caracterizada em busca da fé, que é o conhecimento. Né? A filosofia de Santo Agostinho, né, foi mais ou menos até o século XI, né, como uma filosofia importantíssima, né, na caracterização do cristianismo, e esse período, né, foi marcado por guerras, né, como por exemplo as cruzadas, em que guerreiros, né, iam conquistar outros mundos para livrar o mundo, né, de outras crenças. Né? A ideia de que a crença cristã era efetiva, quem não pensava de modo cristão deveria ser eliminado. Né? E ao mesmo tempo, né, também acompanhou o domínio desse pensamento de Santo Agostinho, né, em relação às cidades, né, que foram entrando em decadência, né, por questões aí de corrupção, né, de modo geral, né, entre igreja e poder político, e os poderes políticos foram sendo questionados ali em relação, né, à igreja presente nas decisões de Estado. Né. E também, né, uma característica, né, de Santo Agostinho de que deveria se valorizar muito mais a religiosidade como ensino do que a ciência. A ciência se caracterizaria por um processo de muito valor para o mundo das sombras, né, ou o mundo dos homens, né, e com isso não se teria toda uma condição de se trabalhar de modo adequado com a fé. Né? Então, a ciência quer se apartar de Deus. A ciência quer buscar as explicações no mundo concreto, sendo que as explicações e o conhecimento, de acordo com Santo Agostinho, a gente só encontraria no mundo divino, que é a aproximação com Deus.